Érico Veríssimo foi um escritor brasileiro nascido em 17 de dezembro de 1905, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Brasil, e falecido em 28 de novembro de 1975, em Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul. Veríssimo foi uma figura proeminente na literatura brasileira do século XX, conhecido por suas obras realistas e críticas sociais. A vida de Érico Veríssimo foi marcada por sua paixão pela escrita e pela literatura desde cedo. Ele cresceu em um ambiente familiar que valorizava a leitura e o conhecimento. Seu pai, Sebastião Veríssimo da Fonseca, era farmacêutico, e sua mãe, Abegarre Lopes Veríssimo, era professora. Essa influência literária em sua infância e juventude moldou seu interesse pela escrita. Érico Veríssimo estudou na Escola Normal de Cruz Alta e posteriormente na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde se formou em 1931. Durante seus estudos, ele se envolveu com movimentos políticos e literários, como o modernismo brasileiro, que influenciaram sua escrita. Em 1932, Veríssimo publicou seu primeiro romance, Clarissa, que foi bem recebido pela crítica. No entanto, foi com a trilogia O Tempo e o Vento, composta pelos romances O Continente 1949, O Retrato 1951 e O Arquipélago 1961, que Veríssimo alcançou grande reconhecimento nacional e internacional. A trilogia é considerada uma das obras mais importantes da literatura brasileira e aborda a história do Rio Grande do Sul, desde o período colonial até o século XX. Érico Veríssimo também teve uma carreira acadêmica, sendo professor de História da Literatura Brasileira na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele também foi um defensor da democracia e dos direitos humanos, sendo ativo em sua luta contra a ditadura militar que ocorreu no Brasil entre 1964 e 1985. Em sua vida pessoal, Veríssimo casou-se com Mafalda Alfenvolpe, com quem teve 2 filhos, Luiz Fernando e Clarissa. Ele teve um relacionamento conturbado com sua esposa, o que influenciou sua escrita em algumas de suas obras. Érico Veríssimo faleceu em 28 de novembro de 1975, em Porto Alegre, vítima de um ataque cardíaco. Sua obra continua sendo estudada e apreciada até os dias de hoje, e ele é lembrado como um dos mais importantes escritores brasileiros do século XX, com um legado literário significativo. Aqui estão algumas curiosidades interessantes sobre Érico Veríssimo. Multifacetado. Além de escritor, Érico Veríssimo foi professor universitário, jornalista, tradutor e diplomata. Ele exerceu diversas atividades ao longo de sua vida, o que o tornou uma figura multifacetada e versátil. Poliglota. Veríssimo era fluente em várias línguas, incluindo inglês, francês, espanhol, alemão e italiano. Essa habilidade linguística permitiu que ele traduzisse várias obras literárias estrangeiras para o português, ampliando seu repertório literário e cultural. Luta contra a censura. Durante a ditadura militar no Brasil, Veríssimo foi um crítico aberto do regime e lutou contra a censura na literatura. Ele defendia a liberdade de expressão e os direitos humanos, e suas obras foram frequentemente censuradas e banidas durante esse período conturbado da história brasileira. Literatura infanto-juvenil. Veríssimo também escreveu para o público infanto-juvenil. Ele é autor de obras como As Aventuras do Avião Vermelho 1936, Viagem à Aurora do Mundo 1950 e O Diabo Vestido de Anjo 1975, que são populares entre os jovens leitores até hoje. Reconhecimento internacional. A obra de Érico Veríssimo alcançou reconhecimento internacional, e ele foi um dos primeiros escritores brasileiros a ter suas obras traduzidas para vários idiomas. Seus livros foram publicados em diversos países e receberam elogios da crítica literária internacional. Estilo realista.
O estilo literário de Veríssimo é geralmente classificado como realismo, com elementos de crítica social e psicologia dos personagens. Ele retratava a vida cotidiana e as questões sociais e políticas do Brasil em suas obras, abordando temas como a desigualdade social, a política, a história e as relações humanas. Amor pela literatura brasileira. Veríssimo era um grande defensor da literatura brasileira e buscava valorizar a cultura e a identidade brasileira em suas obras. Ele acreditava na importância de explorar a riqueza da literatura nacional e promover a diversidade literária brasileira. Essas são apenas algumas das curiosidades sobre Érico Veríssimo, um escritor prolífico e influente na literatura brasileira. Sua obra continua sendo estudada e apreciada, e seu legado literário perdura até os dias de hoje. Érico Veríssimo, como escritor realista e crítico social, tinha uma visão complexa e multifacetada sobre a vida humana, que era refletida em sua obra literária. Aqui estão algumas ideias que podem ser identificadas em sua visão sobre a vida humana. Consciência social. Veríssimo valorizava a consciência social e a preocupação com as questões sociais e políticas de sua época. Ele abordava temas como a desigualdade social, a opressão, a injustiça e a corrupção em suas obras, retratando a realidade do Brasil e suas complexidades. Complexidade humana. Veríssimo via os seres humanos como seres complexos, com virtudes e falhas. Seus personagens são retratados de forma realista, com suas emoções, dilemas e contradições. Ele explorava a psicologia dos personagens, suas motivações e ações, mostrando que a vida humana é cheia de nuances e ambiguidades. Valorização da diversidade. Veríssimo tinha uma visão inclusiva e valorizava a diversidade humana. Ele abordava questões como preconceito, discriminação e intolerância em suas obras, promovendo a importância da aceitação e do respeito às diferenças culturais, étnicas e sociais. Busca por sentido e significado. Veríssimo explorava a busca por sentido e significado na vida humana. Ele abordava questões existenciais e filosóficas, questionando o propósito da vida e a condição humana em suas obras. Esperança e possibilidade de mudança. Embora muitas vezes retratasse as adversidades e desafios da vida humana, Veríssimo também transmitia uma mensagem de esperança e possibilidade de mudança. Ele acreditava na capacidade do ser humano de superar obstáculos, aprender com as experiências e buscar um futuro melhor. É importante ressaltar que a visão de Érico Veríssimo sobre a vida humana pode ser interpretada de maneiras diferentes, dependendo da obra específica e do contexto histórico e social em que foi escrita. Sua obra literária é rica em nuances e complexidades, refletindo a diversidade da experiência humana. Quais as obras mais famosas de Érico Veríssimo? Érico Veríssimo é um dos escritores mais renomados da literatura brasileira, com uma vasta obra literária. Algumas de suas obras mais famosas incluem O Tempo e o Vento, é uma trilogia composta pelos livros O Continente 1949, O Retrato 1951 e O Arquipélago 1961, considerada uma das obras-primas de Veríssimo. A trilogia é um épico que aborda a história do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, e suas transformações sociais, políticas e culturais ao longo do tempo. Incidente em Antares, publicado em 1971, é um romance satírico que narra a história de um grupo de mortos que ressuscitam em uma pequena cidade do sul do Brasil, causando uma série de eventos incomuns e revelando as hipocrisias da sociedade. Olhai os Lírios do Campo, publicado em 1938, é um romance que retrata a história de Eugênio, um jovem ambicioso que luta para ascender socialmente, mas acaba confrontando as consequências de suas escolhas. Clarissa,
publicado em 1933, é um romance que acompanha a vida de Clarissa, uma mulher que enfrenta as limitações impostas pela sociedade conservadora em que vive, enquanto busca sua identidade e liberdade. Música ao Longe, publicado em 1935, é um romance que aborda a história de uma família de imigrantes alemães no Brasil, destacando as tensões culturais e a luta pela integração na nova sociedade. Além dessas obras, Érico Veríssimo também escreveu outros romances, contos, ensaios e crônicas, abordando uma ampla gama de temas sociais, políticos e culturais. Sua escrita é marcada por uma abordagem realista e crítica da sociedade brasileira, e sua obra continua sendo relevante e influente na literatura brasileira contemporânea.